Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar aqui na nossa live sobre solidão. Um tema excelente que eu nunca tinha falado e que eu acho que é super importante da gente conversar. Como é que vocês estão? Saudade da gente aqui, né? Eu tenho feito tão poucas lives, né? Nem me lembro quando é que foi a última. Convidem aí as pessoas, mandem o aviãozinho aí convidando. Boa noite, Roseli. Esse assunto é super interessante para a gente refletir. A minha ideia hoje é trazer vários pontos aqui de reflexão. Então, convidem as pessoas, eu acho que vai ser uma live muito, muito enriquecedora com os dados que eu vou trazer aqui. Tô tentando ajeitar, que eu tô hoje sentada num lugar diferente, porque eu tô com calor e vim ficar perto do ar-condicionado. Esperar o Instagram entregar aqui, que o Instagram tá entregando muito pouco ultimamente, né? Então tá difícil. Vocês que curtem o meu conteúdo, é importante colocar lá como favorito, porque senão vocês nem vão ver quando eu posto alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que tentar driblar um pouco as questões do algoritmo, senão a gente não consegue entregar o conteúdo aqui. Bom, deixa eu ver que horas são. 8h02 ainda. Vamos esperar mais um minutinho, o pessoal ir chegando. Eu espero que a gente consiga retomar a nossa regularidade das lives. Eu acho, é super importante, né? A live é um momento que a gente tem aqui para se aproximar, para tirar dúvida, para estar mais perto, para eu trazer temas aqui que sejam relevantes para vocês. Então, eu espero conseguir retomar as lives com mais regularidade. Então é isso, gente. O formato da live segue daquela mesma forma. Eu vou daqui a pouco fechar aqui os comentários, vou trazer o conteúdo e no final eu abro pra gente bater papo e tirar dúvidas. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ao longo da live, tiverem alguns pontos aí pra perguntar. Boa noite, Verônica. Não deixem de anotar, tá? Porque no final da live eu abro novamente para perguntas e bate-papo e para vocês tirarem dúvidas. Então, se atentem a isso, porque boa noite, Edna. Enquanto tiver aqui os comentários fechados, vocês não vão poder escrever nada, tá? Boa noite, Lúcia. Nosso assunto, então, hoje é falar sobre solidão. Né? Isso essa ideia veio a partir de um estudo recente que teve da OMS falando da epidemia da solidão. Então acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? O que é essa solidão, como que a gente pode lidar com ela e como a gente define solidão e mais ainda, né? Como transformar a solidão em solitude. Boa noite, Solange. Então, vou desativar os comentários, pronto, comentários desativados, para eu poder me concentrar mais e não perder o fio da meada. Vou trazer aqui as ideias e vou trazer, na verdade, hoje, pontos de reflexão para a gente, né? Já que a solidão é um sentimento, segundo a OMS, em crescimento. Que as pessoas estão sofrendo mais de solidão e inclusive já estão surgindo aí algumas ideias mirabolantes para dar conta dessa solidão que as pessoas têm vivido, né? O capitalismo tem esse movimento de se apropriar, né, dessas dores e tornar produto. Então é vender desde inteligência artificial e aplicativos e coisas para ajudar as pessoas que sofrem de solidão, até robô de companhia, enfim. Então, primeira coisa, o que é a solidão, né? Por que a gente tem tanto medo da solidão, né? A gente pensa na solidão e muito rapidamente a gente associa a solidão à tristeza, a desamparo, né? E de fato, se a gente for estudar mais a fundo, as pessoas que sofrem de solidão, elas acabam sofrendo mais de transtornos mentais como ansiedade, depressão, estresse. Para o ser humano, nós somos seres sociais, né? Essa frase que é um clichê, mas que explica muito porque que pra gente a solidão tem um peso
tão grande. Acontece que, por que agora, né, segundo a OMS, o Brasil é um dos que mais sofre de solidão? É uma coisa até estranha, né? Porque a gente se entende como uma sociedade tão gregária, tão... Ai, o calor da pessoa, né, do brasileiro, a gente tem muito essa imagem, mas na verdade, lá no fundo, a solidão tem sido fonte de sofrimento para muitas pessoas. E aí eu queria definir com vocês o que a gente chama de solidão. Solidão não é estar necessariamente sozinho. A gente pode sofrer de solidão no meio de muitos. A gente pode se sentir sozinho estando acompanhado. Talvez seja a pior solidão. Aquela que a gente sente mesmo tendo companhia. Aquela que a gente sente mesmo estando num relacionamento, por exemplo. Muitas vezes as pessoas pensam, as que estão sozinhas sofrendo de solidão, eu queria ter alguém para me sentir completa, para não me sentir tão sozinha. Nem sempre ter alguém vai trazer essa sensação de completude ou de você estar bem. Então é importante que a gente entenda que a solidão é aquele sentimento que a gente tem quando a gente não tem relações significativas na nossa vida. Não é estar com pessoas somente, né? Eu dentro de um ônibus eu não estou sozinha, né? Eu tenho um monte de gente comigo, porém eu posso me sentir muito só, mesmo no meio de pessoas, né? E talvez a solidão fique ainda maior quando a gente está no meio de pessoas e sente que a gente não tem uma relação significativa com essas pessoas, que a gente não tem profundidade nas relações. E é interessante que eu acho para a gente refletir aqui por que a gente tem se sentido tão sozinho, apesar da gente estar conectado com milhares de pessoas o tempo todo. As redes sociais, elas trouxeram essa conexão, né? A gente está o tempo todo com a ilusão de não estar sozinho, porque a gente se conecta e fala com pessoas o tempo todo. Porém, o que a gente percebe é que essas relações, apesar delas existirem e da gente estar realmente numa rede com outras pessoas, são relações superficiais. São relações que não preenchem a gente. São relações frágeis, né? Não é aquela relação de com quem você pode contar. Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer para avaliar o quanto de solidão a gente tem, né? Se você pensa aí, se eu te perguntasse agora, você tem com quem contar na tua vida? Se você estiver passando por uma situação difícil, desafiadora, você vai ter com quem contar? Você tem alguém que você pode ligar e recorrer a essa pessoa? Isso é muito importante da gente pensar, né? Quando a gente fala de solidão, é essa sensação de não ter com quem contar, né? Essa falta de conexão profunda. E é interessante da gente pensar, muitas vezes a gente pensa, né? Tem um livro que eu já vou indicar desde já, que eu amo, Leandro Carnal, quem me acompanha aqui sabe, que é o historiador. Ele é maravilhoso, ele traz sempre reflexões incríveis, e tem um livro dele que chama O Dilema do Porco-Espinho, que fala, ele cita Schopenhauer, né, que é um filósofo, que fala do dilema do porco-espinho, que no inverno sente frio e ele tenta se aproximar, ele tem que estar bem próximo de outros, né, eles se juntam para se proteger do frio, porém, quando eles se aproximam muito, o espinho machuca. Então eles têm que escolher entre sentir frio e sentir dor, né, porque o excesso de proximidade gera uma dor. Então a gente traz esse dilema do porco-espinho para a nossa vida. O quanto que a gente necessita desse contato e o quanto que esse contato pode gerar dor na gente também. Como que a gente consegue lidar com essa proximidade, né? O quanto que nós, seres humanos, só sobrevivemos enquanto espécie pelo nosso convívio social, né? Eu já trouxe essa ideia aqui, mas eu gosto sempre de reforçar que sempre tem gente nova, né? A psicologia evolutiva fala muito disso, né? O ser humano é um ser social. Nós sobrevivemos enquanto espécie porque nós nos agrupamos e nos protegemos, porque o ser humano sozinho não tem garras capazes de
se proteger, não tem dentes que são capazes da gente sozinho se proteger. Nós somos mamíferos muito frágeis, os nossos bebês são muito frágeis, né? Então eles seriam facilmente mortos por outros predadores. E a forma que a gente encontrou de sobreviver enquanto espécie foi vivendo em comunidade. Isso foi capaz de proteger e de levar a gente adiante. Então, e não é só a inteligência, né? Que todo mundo fala, se fosse só a inteligência, então larga, sei lá, o Einstein sozinho no meio de uma floresta, a chance dele morrer é muito grande, né? Não é só a inteligência que faz a gente evoluir, mas essa proteção coletiva. Então isso a gente traz essa origem, né, dessa necessidade de proteção, né? A gente quer se sentir pertencendo a um grupo, então a solidão traz pra gente essa sensação de desamparo, né? E é claro que ficar sozinho desconecta a gente um pouco da realidade até, né? Como eu já trago esse exemplo para vocês, eu acho que ele é muito ilustrativo, né? Numa penitenciária, numa cadeia onde tem presos e tal, quando eles fazem alguma besteira, fazem rebelião, ou sei lá, eles são punidos indo para solitária. Eles são isolados e jogados numa solitária, sem contato com pessoas. E isso realmente é capaz de enlouquecer a gente, se ficar persistindo. Então é claro que a solidão ela pode trazer muitos prejuízos para a nossa saúde mental. Esse isolamento ele é muito ruim, porém tem um tipo de solidão que pode ser muito bacana. Porque em última instância, isso eu queria que vocês refletissem também, né? Eu quero trazer o tema da solidão e a gente olhar sobre diversos aspectos, né? A solidão, quando ela é imposta, não é uma escolha, ela gera sofrimento, tristeza, desamparo, todos aqueles sentimentos negativos. Porém, quando a solidão é uma escolha, quando a gente escolhe, é uma coisa voluntária, eu quero ficar sozinha, a gente pode chamar de solitude, que é esse encontro que a gente tem com a gente mesmo. É esse desejo da gente estar sozinho para a gente poder ter uma introspecção. Estar sozinho em alguns momentos é importante para a gente olhar para dentro, para a gente entrar em contato com a gente mesmo. Né? Ou até não, por exemplo, né? A solidão ela pode... Ah, meu Deus. Ai, travou aqui, gente. Não sei o que aconteceu. Meu Deus. Ai, deu uma pane aqui. Gente, desculpa, estou de volta. Esse meu celular tá maluco, sabe o que aconteceu? A tela tá rachada. Então, de vez em quando, ele tá dando umas bugadas. Meu Deus. Ele sozinho faz uns comandos. Ele fechou minha câmera, enfim. Me desculpem, estou aqui. Espero que vocês continuem a linha de raciocínio. Onde eu estava? Falando sobre a questão da solitude, né? E que em alguns momentos a gente se encontra sozinho, né? Sem companhia. E aí a gente pode transformar a solidão em solitude. A gente pode conseguir, né, alcançar esse... às vezes, como eu estava dizendo, tem algumas condições, né? Sei lá, eu mudei, eu estou em outro país, né? Eu saí da minha cidade, de onde eu moro, fui morar numa outra cidade. A gente vai ter um momento ali de solidão. Ou sei lá, eu tô recém-separada, né? Tô saindo de um relacionamento. Tem momentos da vida que a gente vai estar enfrentando e lidando mais com a nossa solidão. Então, nesses momentos, é importante que a gente consiga fazer da solidão um momento de solitude, da gente se reconectar com quem a gente é, com a nossa própria essência. E essa conexão que a gente faz com a gente também é o que vai possibilitar uma abertura de conexão com o outro, né? A gente vive atualmente essas relações que são mediadas muito pela tecnologia, com as redes sociais, que são relações, como a gente vinha falando, superficiais, frágeis, né? E é uma relação muito narcísica. Por quê? É uma relação muito centrada no selfie, em mim mesma, né? Eu tô ali, eu edito a minha vida, eu posto o meu melhor ângulo, a minha melhor foto, eu deleto pessoas que me irritam, eu cancelo outras, eu tenho um controle muito grande dessas relações que eu estabeleço.
É um controle que na vida real é impossível. Então a gente fica aqui nas redes sociais, é uma forma também da gente se esconder um pouco das relações reais. É muito mais fácil na rede social. Me irritou, eu bloqueio, eu deleto, eu falo um monte de coisa, eu digo um monte de verdade, a gente cria um monte de coisa que na vida real a gente não vai fazer. Né? Então, muitas vezes a gente se esconde atrás aqui das telas, que é um lugar mais seguro, onde eu posso estar ali me relacionando sem me ferir tanto, me protegendo mais, né? Me arriscando menos, porque aqui eu tenho um controle maior de quem são as pessoas que eu vou ter por perto, né? Quem eu quero, quem eu não quero, eu vou editando a minha vida da melhor forma. E isso faz a gente perder habilidades sociais muito importantes, porque a gente fica aqui usando esses recursos que são ótimos, mas a gente acaba se escondendo neles. Então a gente precisa ver qual é o ponto que a gente está em relação a isso, né? É igual falar também, né? Os pais e mães de pet, nisso eu me incluo. É por isso que eu gosto do meu cachorro. Eu prefiro o meu cachorro do que os humanos. É claro, gente. Eu prefiro o Tobias, ele é maravilhoso, ele é só amor, né? Lidar com o meu cachorro é muito mais fácil, ele não me contraria, ele não me provoca, ele não me causa mal-estar, né? Eu tô ali, ele é uma bola de amor, como eu falo, né? O Tobias é por amor, a minha gata é uma bola de amor, só que gata é mais independente um pouco. Então é muito fácil eu falar aqui pra vocês, eu prefiro lidar com o meu cachorro, é claro, né? O meu cachorro não me desafia, né? As relações presenciais, elas são muito mais desafiadoras. Então eu já trago também aqui mais esse dado para a gente refletir, eu estou sofrendo de solidão, mas de que forma eu me coloco nas relações? Eu estou aberta para essas relações? Eu estou me disponibilizando a estar realmente nessas relações? Eu estou me abrindo afetivamente para essas relações? Né? Muitas vezes o inferno são os outros, né? Nós somos sempre alecrim dourado, né? Eu sou um anjinho de candura, né? Eu não tenho nenhum problema. O outro que é o terror, né? Só que a gente tem que pensar que nós estamos ficando cada vez mais intolerantes com as pessoas, né? A gente quer muitos amigos, a gente quer muitos amores, a gente quer pessoas que são perfeitas, a gente não quer ter o mínimo de tolerância com a falha do outro, né? A gente quer ter talvez essa vida editada que está no Instagram. Ninguém é tão maravilhoso como está no Instagram e nem tão ruim quanto na carteira de identidade, como a gente brinca, né? E a gente tem essa vida muito idealizada que é vendida nas redes sociais, né? A vida perfeita, os casais perfeitos, as famílias maravilhosas, todo mundo é incrível. E a gente começa a enxergar as pessoas reais com muita intolerância. Qualquer probleminha, gente, não preciso disso, quero mais saber disso não. Né? A gente quer viver só o lado bom da vida. Eu não quero ter que lidar com quem é diferente de mim, eu não quero ter que lidar com pessoas que pensam e funcionam de uma forma diferente, eu quero que elas sejam um espelho. É a sociedade do narcisismo, né? Eu quero que as pessoas pensem e funcionem como eu, porque qualquer coisa que seja diferente disso eu rejeito. Eu não quero, né? Então, assim, como que a gente pretende sair da solidão se a gente está nesse nível de relacionamento? Onde a gente tem as relações sociais aqui mediadas aqui pelas redes sociais, que são as vidas editadas, com tudo é o lado bom, é o ângulo perfeito, é uma foto, né? Eu tive um dia do cão, mas eu pego uma foto linda e posto, aí todo mundo, nossa, você tá linda, aí eu passo a acreditar nessa narrativa de que a minha vida é essa daqui que tá aqui editada, não é a minha vida real, com os desafios reais que ela tem. E isso acaba me fazendo perder as habilidades sociais, as habilidades socioemocionais, né? Essa negociação que é necessário, o ceder, o ouvir o diferente, né? A gente acaba não conseguindo mais essas relações. E aí a sensação de solidão só se aprofunda, né? E aí eu entro nessa coisa dicotômica. Eu tô nesse paradoxo. Eu quero estar com pessoas desde que essas pessoas sejam como eu. Ou seja, né? O que eu quero? O que eu quero? Eu quero mesmo me relacionar com outro ou eu quero lidar com o espelho o tempo todo? Que solidão é essa que a gente sente?
né? Que companhia é essa que a gente quer? Então a gente precisa retomar um pouco essas ideias, né? De que sociedade é essa que a gente vive, o que eu busco para minha vida, né? De que maneira eu posso ressignificar a minha solidão, de que maneira eu posso fazer a minha solidão se tornar solitude, porque eu posso e devo encontrar no estar sozinha, eu buscar um reencontro comigo mesma. Não é o outro que vai me trazer alguma coisa, eu tenho que achar em mim para poder depois ir para uma relação de mente aberta, de espírito aberto, disposta a ser intencional nessas relações. A gente, para sair da solidão, a gente tem que ser intencional, a gente tem que buscar essas relações, a gente tem que cultivar essas relações, né? A gente tem que ligar, a gente tem que dedicar tempo, a gente tem que se encontrar, a gente tem que ouvir, a gente tem que trocar. Isso é necessário, isso é necessário. A gente precisa entender isso, né? O que a gente busca nas relações, de que forma a gente busca e quem sou eu na relação. Eu me queixo da ausência do outro, mas eu tô presente? O quanto que eu tô presente? Eu espero que o outro venha até mim e que seja aquela pessoa que entenda, compreenda, seja uma pessoa maravilhosa. Eu sou essa pessoa maravilhosa para o outro? Eu sou essa pessoa que o outro pode contar? Eu estou disponível para essas relações que eu estou me queixando de não ter? Sejam elas relações de amizade, relações de amor, qualquer relação de afeto, conexões profundas, que são essas que vão nos garantir um pouco de companhia, ela exige um investimento. Para a gente conseguir se aprofundar, que é o que a gente precisa, dessas conexões verdadeiras para a gente sair. E olha, e uma coisa que é interessante, a gente não precisa ter 20 amigos assim. A gente pode ter 5, pode ter 10. Né? Muitas vezes a gente está numa mesa sentado com um monte de gente e se sente profundamente sozinho. Porque a gente sente que aquela conexão não é genuína, não é real, ela não é profunda. A gente não precisa ter um tanto de gente. Eu até vi o Leandro Carnal falando, se você tem um aniversário e tem 80 convidados, provavelmente você está muito sozinho. Porque 80 convidados não é possível que sejam 80 amigos. São aquelas pessoas que às vezes são até penetras, levam gente que você nem convidou. Às vezes é melhor você comemorar um aniversário com aqueles 5 amigos, aquelas 5 pessoas que realmente, amigos ou parentes ou pessoas que você realmente tem uma conexão profunda. Talvez você se sinta muito mais acompanhado, porque senão, qualquer festa, você oferecer comida e bebida, vai estar assim de gente querendo ir. Mas será que são essas pessoas que vão te preencher afetivamente? Que tipo de coisa que a gente busca? Então, o que se vende nas redes sociais, tudo vira grande evento, hoje em dia tudo vira um grande circo. É um grande circo. Chá revelação, chá não sei. Gente, tudo vira um grande espetáculo para ser visto e mostrado para o outro. Mas será que a gente está efetivamente sentindo aquilo tudo? Será que aquilo faz sentido na nossa vida? Qual é o sentido daquilo na nossa vida? E isso é importante quando a gente fala da solidão. Muitas vezes a gente se sente só no meio disso tudo, porque a gente não tem essa conexão. E aí volta aquela pergunta inicial. Se você estiver vivendo um momento péssimo, está passando por uma situação muito difícil, você tem com quem contar? Ou tem milhões de amigos e nenhum ao mesmo tempo? A gente precisa refletir sobre isso, Quando a gente fala da solidão, da solitude. Gente, deixa eu só dar uma olhadinha se eu tenho alguma coisa, porque eu queria abrir para vocês, para a gente bater papo. Então, eu acho que isso que é o mais importante da gente pensar, Essa coisa de... as pessoas se queixam muito, de solidão. Às vezes a gente tem até vergonha, Quando é uma solidão real, quando a gente sente mesmo que não tem ninguém, que não tem muitos amigos, que a gente perdeu essas conexões importantes, às vezes a gente tem vergonha de falar sobre isso, Às vezes a gente tem vergonha de falar que está sozinho, Que se sente só. A gente supervaloriza essa coisa, da extroversão do brasileiro, da gente ter muita gente, de estar o tempo todo ali cercado de pessoas, e parece que a pessoa que está sozinha, ela é, doente, maluca, estranha,
né? A gente acha que a pessoa é estranha, sei lá. Então, muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre isso. A gente quase não fala sobre solidão, né? Eu não vejo muita gente falando sobre solidão, sobre a dor da solidão, sobre como fazer a solidão virar solitude. Por que que eu me sinto só? O que está acontecendo, né? Onde foi que eu me perdi de mim? Né? Eu acho que a solidão, muitas vezes, a gente se perde da gente também, a gente fica buscando no outro, parece que pedaços da gente, né? E tá na hora da gente se reintegrar, aproveitar esse momento do estar só, pra gente se reconectar primeiro com a gente, para depois a gente se reconectar com o outro, pra gente ser capaz de fazer essas pontes de relações profundas. A gente tem que estar muito conectado com quem a gente é, efetivamente, né? Eu vou abrir aqui os comentários, porque eu quero trazer... Tá aberto, tá, gente? Eu quero que a gente converse um pouco sobre essas questões. Eu quero ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam sobre isso, né? Eu acho que o ponto aqui da live é da gente conversar mesmo, dialogar, conectar, né? Que a gente... Boa noite, Ricardo. Boa noite, Carla. Que a gente possa... Tem até, gente, eu esqueci o nome em inglês, mas um serviço que já existe em alguns países, que as pessoas são pagas para abraçar pessoas. Eu te pago para você vir aqui me abraçar. Olha o nível de carência, né, que a gente pode chegar de sentir tão desamparado, de não ter um colo literalmente, né, não ter alguém para te dar um abraço. Evelyn, boa noite. Nossa, a solidão para mim é difícil. Em que aspecto? Eu trouxe alguns aspectos, né? Boa noite, Cris. Boa noite, France. Sim, um tema importante na atualidade, né, Ricardo? Eu acho que a gente, com essa história das redes sociais, a gente acabou se distanciando mais do que aproximando, né? A gente acaba se distanciando um pouco afetivamente das pessoas. A gente fica aqui protegido, né? É o porco-espinho, né? A gente se afasta e aí não dói nada, mas a gente também pode morrer de frio, né? A gente pode ficar ali muito isolado e muito sozinho mesmo. Arilson, boa noite, show de conhecimento. Que bom, Arilson. Evelyn, no aspecto companheiro. Sim, mas e aí... De que forma isso aparece para você, né? De que forma você se percebe e o que você faz com essa solidão que você sente, né? Juliana, todo equilíbrio, né? Nem tanto convivência, nem só solidão. Exato, Juliana. E muitas vezes a gente também está com pessoas e tá sozinha. E essa eu acho que talvez seja a pior solidão, né? Às vezes você convive com uma pessoa que você sente que tá desconectada, né? Que não tem muita nem intimidade, que ela mal sabe o que se passa com você, né? Cida, eu sempre trabalhei muito, vivia cercada de pessoas, mas eram relacionamentos superficiais. No meio da pandemia, em 2020, descobri um câncer de mama e tive que ficar isolada de todo mundo. Quase ficou o quê, Cida? Continua teu raciocínio. Sim, você tem razão. Gratidão por suas lives, minha amiga. Com certeza, você já salvou e ajudou muitas pessoas. Obrigada, Ricardo. Cida, quase fiquei louca e não aceitava a situação. Agora é que eu estou conseguindo desenvolver a solitude. Posso imaginar, Cida, um diagnóstico de câncer é sempre muito assustador, né? Ele sempre vem cercado de ideias e medos e, enfim, né? Não é fácil. E ainda descobrir isso na pandemia é mais cruel ainda, né? Que aí os medos se somam, né? E o isolamento, ele... é maior ainda, né? Gente, meu celular tá tão ruim, com a tela ruim. Ai, peraí. Oi, Bia. Oi, Dri, saudade de você. Tema muito importante. Muitas vezes hoje me sinto sozinha por não querer incomodar as pessoas e acabo me tornando individualista. Em troca, ganho uma solidão em meio às pessoas. Pois Bia, com saudade mesmo, né? Espero que esteja tudo bem com você. Mas é isso, né? A gente entra a gente vive uma sociedade muito individualista, né? A nossa tendência
Às vezes é não querer incomodar e às vezes é não querer ser incomodada também, né? A gente tem esse afastamento do outro. É como se a gente, cada um vivesse ali o seu próprio umbigo, né? Como eu vinha falando, as redes sociais, elas reforçam muito esse narcisismo, essa ênfase, né? Cada um muito voltado para si mesmo, né? E é claro, né, que vem a reboque aí a solidão. Quando a gente se desconecta, seja por não querer incomodar, seja por não querer ser incomodada e vivendo a nossa própria vida, né? A autossuficiência, ela traz um tanto da nossa prepotência também, né? Da gente achar que não precisa de ninguém, e a gente sempre precisa, tá? Essa é uma realidade, o ser humano sempre precisa de alguém, a gente não se basta. Né? Então é pensar um pouco isso, como que a gente pode transitar nessas coisas, na necessidade de ter a companhia, da gente precisar dessa troca emocional com o outro, nessa troca afetiva, e também da gente entender que algumas coisas a gente, no fundo a gente tem uma solidão que é única, né? Tipo, como até a Cida falou, a solidão de viver um câncer, ela é única, né? A pessoa só pode viver aquilo sozinha, é dela aquele problema, né? A solidão da morte, né? A gente morre sozinho, sempre, né? Mesmo que a gente esteja num desastre coletivo, a morte ela é individual, ela é única, né? De cada um, né? Verônica, quais as estratégias para tornar a solidão em solitude? Então, Verônica, é justamente a gente conseguir enxergar na solidão não só o desamparo e a tristeza, mas é isso que eu estou trazendo. Tem uma coisa, tem uma experiência, tem uma vivência do humano que, em última instância, ela é solitária. Algumas coisas na nossa vida só a gente vive, né? Então a gente precisa, já que está sozinha, não se vitimizar. Ai, coitadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, estou aqui abandonada. Mas aproveitar esses momentos, né, onde a gente está sozinha, para olhar para dentro, né, para a gente se reconectar com quem a gente é, com a nossa essência, ter momentos de introspecção, ter momentos até de leitura, aquele momento que a gente tem assim de reflexão, né? Às vezes para as pessoas que têm religião, momentos de oração, né? São momentos que a gente tem que são coisas que a gente só pode fazer sozinha. São coisas que a gente só pode viver sozinha. A solitude se trata disso, né? De coisas que a gente precisa estar sozinha para viver. E a introspecção é uma delas, né? A leitura, tem coisas que a gente precisa estar sozinha, né? Assim, tipo, me deixa quieta aqui, eu preciso ficar sozinha, eu preciso pensar, eu preciso refletir. Então a gente busca estar sozinho ativamente, no caso da solitude. Então, muitas vezes a gente está sozinha, aproveitar esse momento de estar sozinha para essas conexões mais introspectivas, mais calmas, né? Até a tristeza, ela é uma emoção que ela convida mais à introspecção. Quando a gente, por exemplo, está muito alegre, a gente não vai ficar refletindo, se autoanalisando, a gente está feliz, a gente está para fora, eu tô aqui, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não quero nem pensar em nada, eu só quero viver essa emoção. A tristeza traz a gente para um lado mais da introspecção, né? A gente fica mais só, fica ali. Então, aproveita um pouco essa emoção, porque todas elas são importantes. Já que eu estou nesse momento, por que não olhar para mim, né? Carla, acho muito triste, pois a pessoa se isola. Minha mãe, nesse momento, está passando por isso. Moro longe dela e, nesse momento, ela quer que eu fique por perto o tempo todo. Vivo esse dilema, pois tenho a minha família. Eu não sei a idade da tua mãe, Carla, mas é outra coisa que a gente pensa, né? A solidão na velhice, né? A velhice, ela tem sido cada vez mais solitária. E o que a gente faz nesse momento, né? Porque é isso, né? Você tem sua família, tem sua vida, não dá para se dedicar 100% para o outro, né? É conseguir achar um equilíbrio nisso também, de prestar uma assistência, mas entendendo que também não dá para ficar ali abrindo mão da tua vida para viver a vida dela, né? Juliana, acho que a solitude vira solidão quando começa a doer e a não fazer bem. Exato, Juliana, com certeza. Quando a gente está em sofrimento, né? Quando a gente começa a perceber que aquilo está gerando ansiedade, depressão, aí é a solidão pesada, né? E aí nesses momentos a gente precisa se conectar com pessoas, sair desse isolamento, né?
Roseli, tenho uma família grande, mas me sinto muito sozinha muitas vezes. Sinto que as pessoas não estão disponíveis para conversar, nem perguntam mais como estamos, para não ter que nos ouvir. Pois é, Roseli, triste constatação, né? E por isso que às vezes a gente também tem que criar laços fora da família, né? A gente tem que criar, e eu penso nisso, eu tenho pensado muito nisso, né? Que a gente precisa se preparar para o envelhecimento, né? Eu tenho minhas filhas, mas elas, sabe Deus como é que vai estar a vida delas, elas não podem ter a responsabilidade de me trazer felicidade, né? Eu preciso buscar isso e me preparar para uma velhice. E a gente precisa pensar socialmente nisso, né? Eu acho que a gente tem... Isso já está acontecendo alguns movimentos, né? Das pessoas estarem em comunidades ali se ajudando, porque, de novo, né? Nós vamos precisar de ajuda em algum momento da vida, né? O ser humano não é autossuficiente 100% do tempo. E especialmente na velhice a gente vai precisar, né, de contar com pessoas, então que a gente possa criar esses vínculos, né, que não necessariamente são os familiares. Ricardo, eu acredito que a atividade física, como uma caminhada, mesmo sozinho, vai ajudar aos poucos a voltar a viver em sociedade. É verdade, Ricardo. Né, a atividade física ela vai fortalecendo a gente, né, fisicamente, emocionalmente, e pode ir preparando a gente, né, para essas conexões de alguma forma. Dalva, desde a minha adolescência eu me sinto só, mesmo rodeada de pessoas. Hoje não consigo manter relações. Como aprender a viver em solitude? Ou, Dalva, como aprender a viver com pessoas? Né? As pessoas que sofrem de solidão, muitas vezes, têm dificuldades de relacionamento, como deve ser o teu caso. Porque se isso te acompanha desde a adolescência, tem alguma coisa em você que dificulta as relações, e isso é importante ser visto, né? É claro que a solitude também é bem-vinda, mas por que você não consegue se conectar afetivamente, né? O que acontece? E aí o processo de terapia ajuda bastante, né? O autoconhecimento ele é bem importante. Cida, algumas pessoas têm medo de se envolver emocionalmente e acabam usando as redes sociais para ter relacionamentos superficiais, exatamente, Cida. Né? É uma boa forma que a gente tem de se proteger, né? E muitas das pessoas, por isso que eu falei em relação à solidão, é a gente avaliar, será que ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho ninguém? Ou eu não sou uma pessoa que me abro efetivamente para essas relações? Eu não consigo estabelecer essas conexões mais profundas. E aí pode ser por medo, pode ser por uma inabilidade. Carla, minha mãe está fazendo quimioterapia e tem um irmão alcoólatra na mesma cidade que ela, mas a opção de vida dela foi de estar mais sozinha. Pois é, Carla, então às vezes 75 anos, né? Às vezes a gente também não tem como se responsabilizar pelas escolhas do outro, né? A gente pode ajudar, mas entendendo que tem um limite nessa ajuda, né? É uma pena. Então... E eu acho que a gente precisa muito pensar na nossa velhice. Quando a gente fala em solidão, né? A velhice é um momento bem difícil, né? Onde a gente precisa de pessoas, né? A gente precisa dessas relações, a gente vai precisar de ajuda e nem sempre dá para contar com um familiar, porque as pessoas seguem a vida delas, né? Hoje em dia, então, que eu tenho várias amigas que os filhos moram fora, moram em outros países, né? Também não é esperado que eles venham da vida deles, deixem tudo para trás para cuidar, né? Nem sempre isso vai ser possível, então a gente precisa se preparar, inclusive financeiramente, né? Quando possível, né? Que a gente faça uma reserva, porque a velhice também, quando vem junto com o adoecimento, traz ainda muito gasto, muita despesa, a gente precisa se preparar para isso, né? E, lógico, fazer as conexões, né? As amizades, elas são muito importantes nessa fase da vida, em todas as fases, né? Mas talvez na velhice ainda mais, porque aí a gente já não tem normalmente o trabalho, né? Aquele convívio do trabalho, que apesar de, na maior parte das vezes, ser uma relação mais superficial, mas preenche ali teu dia, né? O trabalho ele é muito gerador de sentido na nossa vida. E muitas vezes, quando a gente está na velhice, já aposentado, já não trabalhando, essas conexões se perdem um pouco e a gente se sente muito só, né? Então,
uma das maneiras da gente sair da solidão é entendendo primeiro de onde vem essa solidão. Por que que eu me encontro só? É um momento da minha vida, como eu falei, de repente uma separação, um divórcio, uma situação onde a gente está só, me mudei, fui morar em outro país, né? A gente tem fases que pode ser uma solidão transitória, de acordo com o momento que você está vivendo, mas é importante a gente avaliar de que solidão que eu estou falando. Né? É uma solidão de alguém que busca esse investimento nas relações, né? Ou é alguém que realmente tem dificuldade relacional e que não é de agora, por exemplo, como alguém já falou aí. Cida, ter um bom relacionamento com os vizinhos já ajuda bastante, pois são os primeiros a nos auxiliar nos casos de urgência. Grande verdade, Cida. Grande verdade. Infelizmente, né, antigamente esse senso de comunidade ajudava muito, muito. Né? A gente se relacionava, a gente tinha vizinhos, a gente tinha uma comunidade ali onde a gente vivia que ajudava muito. Hoje em dia é muito difícil, né? Hoje em dia tudo virou produto, a gente paga, né? Paga para alguém cuidar do teu cachorro, quando você viaja, você paga para alguém fazer alguma coisa pelo outro, né? A gente perdeu um pouco esse senso de comunidade que seria importante a gente resgatar, principalmente nas grandes cidades. A gente perdeu muito, né? Esse senso de comunidade, a gente está muito sozinho. Mas é super importante. E aí a gente pode tentar se agrupar de alguma forma. Inclusive eu até vi, né, como eu falei que no capitalismo tudo vira produto, né, que pode render, tudo é um grande negócio. Já tem um aplicativo que eu até me esqueci, também é um nome em inglês, agora eu não me lembro qual é, que eu acho que não tem no Brasil, ou pelo menos nunca tinha ouvido falar. É um aplicativo que é feito para favorecer que as pessoas se conheçam, que elas estabeleçam laços de amizade. Então eles cruzam pessoas que têm afinidades, que pode dar um bom caldo ali, e marca encontro com essas pessoas. E elas se encontram para estabelecer vínculos de amizade. Olha que doido, a gente chegou nesse ponto de precisar de ter alguém mediando isso, porque parece que a gente sozinho já não consegue mais criar esses laços de amizades, né? Então é importante isso, que a gente crie esses laços, né? E para isso a gente tem que se abrir, tem que investir, tem que se interessar minimamente pelo outro, né? Tem que tolerar os defeitos do outro, porque a gente quer amigos, mas como eu falei, a gente quer amigos perfeitos. No primeiro vacilo a gente não quer nem ouvir falar. Então a gente precisa estar aberto para essas possibilidades, para a gente sair da solidão, né? A gente estabelecer e fortalecer esses vínculos comunitários de pessoas que estão à nossa volta. Ah, mas eu moro num lugar que eu não tenho. Procura um hobby, lugar onde você possa encontrar pessoas, estabelecer vínculos, uma atividade física, sei lá, uma atividade, um clube do livro, onde as pessoas falam sobre livros. A gente vai buscando um pouco mais de conexão e, quem sabe, aprofundar algumas dessas relações. Cida, o problema desses aplicativos é que nem sempre as pessoas se mostram como realmente são. Grande verdade, Cida. Mas na vida real também não, né? As pessoas também não se mostram como realmente são. Esse talvez não seja um grande problema dos aplicativos, mas das pessoas, né? E isso pode se dar no aplicativo ou no encontro presencial, né? Isso aí a gente nunca sabe quem o outro é realmente, a gente só descobre depois, né? Mas a vida é um risco, né? E a gente precisa se colocar em jogo, né? Lógico, tomando cuidado com riscos maiores de segurança e tudo. Mas de maneira geral, a gente tá muito superficial nas relações, né? Eu acho. Eu percebo isso, né? Uma superficialidade muito grande, assim, aquele papinho, é sempre amenidades, né? Parece que ninguém quer ouvir muito o outro, a gente não quer se envolver muito. É como se, né, a gente já tivesse muito envolvido nos próprios problemas e sem querer tomar muito, sem querer se inteirar muito da vida do outro, né? Ricardo, na minha juventude, o pessoal do grupo de jovens da igreja se reunia em 50 pessoas depois que saímos da igreja. Íamos numa lanchonete muito saudável. E hoje, mesmo com redes sociais, o povo se isola. Verdade, Ricardo. Existiam várias formas de encontro, né? Isso aí... Eu até estava brincando com a minha filha. Ela estava reclamando que no colégio, eles agora estão cheios de restrições, né? Com celular.
aquela onda toda de livros online, escola online da pandemia, eles estão voltando atrás, né? Buscando, trazendo de novo os livros físicos, entendendo que o online não substitui da mesma forma, né? A gente tem outro aprendizado quando é o livro físico e tal. E tem escolas que estão radicalizando de proibir o uso do celular em qualquer ambiente ali da escola. E minha filha, mas isso é um absurdo. Como que a gente chega? Eu falei, filha, mas, né? Ela falou, mas por exemplo, se eu chego cedo na escola e ninguém chegou ainda, eu vou ficar no meu celular. E aí como é que eu vou fazer? Eu falei, como a gente sempre fez, né? A gente aproveitava, se chegou um pouquinho mais cedo, fica olhando para a parede, pensando na vida, exercitando a tua criatividade. E aí a primeira pessoa que chega, você vai imediatamente conversar. Porque o próprio celular, ele diminui esse convívio social. Porque a gente antes estava numa fila de banco e virava uma grande família aquela fila. Porque a fila não andava e a gente ficava horas batendo papo. Hoje em dia não tem nem fila nem banco, é tudo no aplicativo. Então esses espaços de convívio, eles estão cada vez menores e a gente está cada vez mais, E eu me incluo nisso, tá? Antigamente eu ia para salão, fazer unha, fazer cabelo, o que fosse... E era aquele momento de muita troca, muito bate-papo. Hoje em dia, celular. Celular, você tá ali fazendo a unha, olhando o celular, aproveitando para adiantar alguma coisa. A gente está sempre otimizando o nosso tempo e vai diminuindo esse contato. A gente vai diminuindo esse contato, né? Que era muito natural e espontâneo. A gente está perdendo isso. A gente está perdendo, né? A gente não fica um minuto olhando e trocando uma ideia e aquele papinho furado que tinha numa fila do mercado, numa fila... Não, tá todo mundo no celular o tempo todo. E aí é isso, minha filha, o que eu vou fazer sem o celular? Eu falei, aí você vai conversar com pessoas, igual os astecas e maias faziam, como a gente brinca na internet. A gente vai conversar com pessoas. Porque a gente está perdendo essa habilidade, né? Assim, a pessoa perde a habilidade até de... Eu tenho uma paciente adolescente que ela fala que ela não sabe puxar assunto. A gente perde essa habilidade de puxar assunto. É impressionante, né? Porque fica todo mundo ali em si mesmado, olhando para si mesmo, numa tela de celular, conversando com alguém que está lá do outro lado do planeta e não dá bom dia para quem está do teu lado. É isso. A Roseli falou que tem muitos momentos que gosta de ficar sozinha, me faz bem. Eu adoro, Roseli. Eu não só gosto, como eu adoro e sinto falta. Né? Então é importante sim esses momentos. O celular realmente nos afastou, não tem mais olho no olho, com certeza. Ricardo, a minha geração sofreu muito com essa mudança tecnológica. Pois é, Ricardo. Eu sou da geração, não sei tua idade, mas eu sou da geração que fez essa transição, né, do mundo analógico para o digital, né? A gente, eu era de outra época, né? A gente foi se adaptando aí com a chegada da tecnologia. E não é demonizar a ferramenta da internet, eu acho que ela é maravilhosa. Mas a gente tem que fazer um bom uso, como toda e qualquer ferramenta, né? O problema não é a ferramenta, mas é o uso que a gente faz dela, né? A faca é ótima para cortar bife, mas ela também pode matar, né? Então a gente tem que saber usar. E isso vale para a internet também, né? Que a gente possa fazer dessa ferramenta da internet mais alguma coisa na nossa vida, né? E não substituir as relações, né? Cida, por isso o número de pessoas doentes está aumentando, porque estamos somatizando a solidão. Com certeza, Cida. A solidão, ela agrava os transtornos mentais, né? Ela agrava a depressão, a ansiedade, ela agrava o estresse, né? A solidão, ela mexe até com o nosso sistema imunológico, a gente fica mais doente fisicamente. Então, nós não somos feitos para vivermos isolados, né? E eu falo isso sempre, até o paciente quando não está bem, ele quer se isolar. Eu não tô boa companhia, eu prefiro ficar sozinho. E eu sempre falo, nesse momento que você mais precisa estar com pessoas, né? Porque quando a gente se relaciona, a gente olha para o outro, a gente esquece um pouco da gente, a gente estabelece esses vínculos que são saudáveis, né? Que favorecem a nossa saúde mental. Então a gente precisa pensar nisso. Então tá, gente, já estamos aqui no fim
Eu acho que a ideia hoje foi trazer alguns pontos de reflexão e é importante que a gente traga isso para nossa vida, né? Não é a vida do outro, não é o outro que me faz me sentir sozinha. Eu não estou esquecida e largada no vento, né? Somos nós que fazemos as nossas escolhas, somos nós que nos colocamos em condições mais favoráveis ou menos favoráveis. Então é importante que a gente faça essa reflexão. Quem chegou agora, depois vai lá, a live vai ficar salva lá no YouTube. Quem assistiu depois, se tiver oportunidade, assiste de novo. A gente às vezes tem que estar ali, ó, processando aquilo devagarzinho e percebendo na gente o que em mim favorece ou não os encontros na vida. Gente, estão ouvindo essa barulheira? Desculpem a barulheira aqui na rua, tá tendo o encontro do G20. Nem é ainda o encontro principal, mas hoje o meu bairro aqui parou por conta disso. Roseli, tema muito bom, Adriana, é muito importante falarmos sobre isso. Eu também acho, Roseli. Eu vou ver se eu abordo um pouco mais esse tema. Além da OMS ter trazido esse dado, né, de um aumento significativo desse sentimento de solidão, é muito importante que a gente viva a solitude e que a gente busque essas conexões mais significativas na nossa vida. Isso gera a percepção de felicidade, isso gera sentido pra gente. Então, as conexões afetivas saudáveis, elas são fundamentais para nossa saúde mental. Eu vou trazer esse tema com mais frequência, né, pra gente poder refletir e buscar saídas para isso, né? Que a gente possa sim ter momentos de solitude, porque eles são muito importantes para a gente ter esse encontro com a gente mesmo e que a gente saiba também sair da solidão, que a gente consiga estabelecer essas conexões afetivas profundas que vão gerar na gente esse preenchimento importante, tá? Vânia, esse tema solidão faz muito sentido para mim. Eu saí de um relacionamento tóxico e hoje eu tô preferindo ficar só. As pessoas não estão disponíveis para lidar com as nossas dores. É verdade, Vânia, mas eu espero que você possa se curar dessa dor e que você possa achar um equilíbrio aí de proximidade com pessoas que possam te agregar bastante. Edna, parabéns, ótima live, que bom. Obrigada pela live incrível. Obrigada, Ricardo. A solitude a gente reflete sobre a vida e nos conecta com Deus. Verdade, Ricardo, é uma forma também dessa conexão. É isso então, gente. Foi ótimo. Obrigada por mais uma noite de reflexão. Que bom, Solange. Espero que vocês realmente tragam isso para a vida de vocês. E mais, porque o autoconhecimento, ele mexe muito com as questões de pensamento, sentimento, emoção. A gente entender um pouco isso. Mas mais do que isso, tem que se transformar em mudança de comportamento e mudança de atitude. Então, tragam isso para a vida de vocês de forma prática. A vida se faz na prática, na experiência, na vivência. E para sair da solidão não é sair na teoria, a gente sai na prática. É ligando para uma amiga que você não fala há um tempão, é saindo para tomar um café com um, tomar um chopp com outro, é se colocando no jogo da vida. Tá bom? Um beijo, Mara, tchau, Roseli. Boa noite para vocês, meus queridos. Boa noite, Eliana. E até semana que vem.